Mãos à obra? Sim. Eu quero pedir uma coisa para as pessoas que estão online, vou falar aqui com eles, que é assim. Depois de cada exercício que nós fizemos, vocês acompanhem daí de onde vocês estejam. E se tem perguntas sobre como foi o exercício, quem está online que escreva e nós vamos abordar, tá bom? Fiquem à vontade. Então, participação igual aí para todos. E vocês que estão aqui presentes, a mesma coisa. Cada coisa que nós treinarmos, aí nós abordamos aquela. Foi difícil controlar isso? Foi fácil? Não sabia que isso tinha que mexer, Esclarecemos aquilo. Então, nós vamos esclarecendo parte por parte. Isso vai fazer para nós mais fácil do que pegar um conjunto de informação enorme e tentar tudo de uma vez dominar aquilo, né? Então, vamos ver se nós conseguimos assim. Mas, se você está colocando intento, vontade e atenção, não tenha dúvida. Com certeza, suas energias estão se movendo. Tenha total confiança nisso, tá? Isso é muito importante. Porque com isso que você vai perceber se está ou não fazendo algo. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Os efeitos, às vezes nós movemos energia, não sentimos necessariamente a energia mover ali na hora. Mas terminamos de fazer o exercício e sentimos a diferença. Isso vale? Vale, você não pode computar só sentir ou não sentir. Você tem que computar esses 3 elementos aqui que nós estamos falando, mas como é que você ficou depois? Eu me lembro de vezes, quando eu tinha menos experiência com isso, já há muito tempo, em que, especificamente um momento aqui que ocorre agora para mim, em que eu estava num dia que, de repente, parece que você começa a sentir meio para baixo, meio down, e eu falei, eu vou fazer uma OVO. Não tinha esse nome naquela época, mas era o mesmo exercício. E eu fui e comecei a aplicar a técnica do jeito que eu sabia. Não fazia tão bem e corretamente como eu faço hoje, com a experiência eu fui aprendendo, mas eu fiz o que eu pude. Eu não senti a energia mover, mas fiquei ali tentando, com um esforço verdadeiro, eu queria muito fazer. Não senti nada. Mas o fato, eu terminei aquilo, 5 minutos depois, eu era outra pessoa. Eu me sentia completamente diferente. E eu cheguei à conclusão por mim própria. Eu não sentia a energia mover. Mas alguma coisa eu tenho que ter feito, porque a mudança dentro de mim foi muito grande. Então, nós temos que tomar, por padrão, muitas coisas, inclusive as nossas mudanças, tá? Quando nós podemos fazer bem a OVE, a mudança sempre é para melhor. Mas você imagina, se existe uma pressão contrária, às vezes você fica ainda mais lúcido daquela pressão. Tem que fazer a OVE e até limpar aquilo, tá bem? Mas, com o tempo, gente, em poucos minutos a gente faz muita coisa com a OVE. Às vezes, se você quer um dia trabalhar caprichado, treinar bastante, pega e faça, por exemplo, 1 hora de OVE sem parar. Não deu, me distraí no meio, parei. Recomece. Parei 2 vezes, faz mal. Quebrou, então, 20 minutos estou colocando. Pode ser 15, 25. Mas faça o máximo que você puder, ininterruptamente. Relaxe o corpo físico. Concentre na energia e faça por muito tempo. O efeito para você fazer a OVE dessa forma, um tempo longo, é diferente de você fazer pedacinhos pequenos ao longo do dia. Os resultados são diferentes. As 2 coisas são importantes. Se nós temos um grande bloqueio energético, é melhor fazer uma sessão enorme. Por exemplo, aí 40 minutos, 1 hora de OVE sem parar. Deite na cama, não durma. Tranquilamente, tome, take your time, né? Quer dizer, faça o tempo que for preciso ali. Então, isso é um efeito que você vai sentir depois, resultados e tal. Fazer várias vezes no decorrer do dia, como nós falamos anteriormente, é um resultado diferente. As 2 coisas são complementares, não deve ser nem só um, nem só o outro, tá? Mas o ideal é a gente praticar um pouquinho todos os dias. Vou ter que fazer isso a vida inteira? Claro que não. Claro que não, isso é uma fase. Porque quando você pratica várias vezes, todos os dias, por algum tempo, esse algum tempo são meses, tá? Não é 3, é 1 ano, 1 ano e meio. Mas você entra naquele ponto que eu falei, de estabilidade e equilíbrio da sua energia. Então, você não precisa mais depois, eu tenho que fazer 10 hoje. Não é 15, é 20. Não precisa isso, é número contado. Agora, o que virou? Isso não é uma coisa que você vai ficar dependente disso pro resto da vida. Mas, você vai ter já desenvolvido a sensibilidade para saber o dia que você precisa mais, o dia que você precisa menos. Então, alguém pergunta assim, quantas OVEs você faz por dia? Eu não tenho uma resposta dessa, eu vou fazer média. Porque tem dia que eu não faço nenhuma. Não precisei, o que eu vou fazer? Mas tem dia que eu vou fazer 60, 50. Tem dia que eu vou fazer o dia inteiro se eu estou num ambiente negativo. Depois eu passo uma semana sem fazer. É isso, nesse ponto que vocês têm que chegar. Só que para chegar nesse ponto,
nós temos que ter desenvolvido uma sensibilidade tal de saber quando que as nossas energias estão mudando de padrão e você tem que trabalhar para voltar no normal. Entende? E só vamos aprender isso mantendo a nossa energia naquela condição melhor por muito tempo. Então isso, necessariamente, faz com que nós tenhamos de fazer a OVE muitas vezes no dia, por muitos dias seguidos, ao longo de 1 ano, 2 anos. Aí nós chegamos nisso. E aí passa a ser uma segunda natureza, você vai fazer o que precisar, conforme precisar, tá? Tudo bem com isso? Pois não. Se você está fazendo a OVE, não tem problema, mas você sabe o que acontece? A música, ela tende a nos colocar num determinado ritmo, né? Então você vê que até passa quando ouve a música, né? Muitas vezes está ali dançando também. Você põe uma música para fazer exercício físico, ela faz com que você faça mais e mais rápido. Então nós temos a tendência de acompanhar o ritmo da música. Isso é meio complicado, porque a OVE, ela tem seu ritmo. Então o mesmo efeito negativo que nós tínhamos com a respiração, muito pior ainda será com a música. Uma música lenta vai te fazer mais relaxado. Uma música com mais batida, ela pode te fazer um movimento fora daquilo que é a condição normal. Então, música para OVE, eu evitaria por isso, porque vai interferir. Outra coisa, pense nos efeitos do cérebro que nós vimos ali da OVE, que o Wagner colocou. A música em si, ela já produz certos efeitos. Então, quanto que uma coisa vai chocar com a outra? Entende? Então, na OVE eu não faria. Música sincroniza áreas cerebrais. Desculpa, repetindo, a música, em qualquer um de nós, já sincroniza áreas cerebrais. Então, mostrando que efeito profundo que tem, muda emoções. Claro que tem até efeito positivo, né? Existe musicoterapia, mas só para dizer que não é uma coisa assim tão amena, tão inócua. Tão inócua. Então, aí às vezes pode interferir. Então, é preferível você aguentar o barulho, entende? Mas pelo menos o que você fizer e sentir, você sabe que vai ser resultado da OVE. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, aqui. Partindo para atributos mais energossomáticos. Agora vamos falar de energia, mãos à obra na energia. Eu nunca mais vou falar daqueles 3 primeiros. Mas vocês sabem que em todos os exercícios, sem exceção, aqueles 3 primeiros têm que estar presentes. Qualquer exercício de energia que vocês façam, exteriorização, absorção, mover energia dentro do corpo, fazer um circuito só na sua cabeça, exteriorizar por um chakra, você pode inventar o que quiser, não tem nada errado. Desde que você não tenha falta de ética na aplicação da sua energia, tentar manipular alguém, por exemplo, entendeu? Ou fazer algo que seja antifisiológico, antinatural. Portanto, desde que seja cosmoético, tudo pode. Você pode fazer tudo, só que são diferentes procedimentos energéticos. Mas sempre que você for fazer um procedimento energético, você precisa daqueles 3 atributos. Isso são atributos do controle da energia, tá bom? Então lembre-se disso. E na OVE, usou aqueles 3, fique tranquilo. Pode ir adiante que você está fazendo algo, tá bom? Outra coisa aqui é a quantidade. Quantidade de energia é assim. Quando você está movendo a energia dentro de você, você pode mover. Eu vou voltar aos recursos de fazer um som aqui para tentar simbolizar algo, né? Você pode mover a energia um pouquinho, então você faz assim dentro de você, ó. Isso é muito fácil, isso aqui deve mover muito rápido. Você mover 5, 10% da sua energia só, criar uma ondinha com aquilo, faz rápido, mas o efeito é muito pequeno. Aquela onda, ela causa um impacto, um efeito muito pequeno. O que nós queremos é, teoricamente, se possível, eu digo se possível, porque na prática não é o que acontece. Mas imagine que na teoria você quer mover 100% da sua energia. Esse mover é criar uma onda com impacto em 100% da sua energia. Então imagine que você quer pegar a energia bem no topo da sua cabeça, não começa no meio da testa, é aqui em cima, tá? Você pensa na maior quantidade possível e aí você vai empurrar aquilo tudo para baixo. Isso é muito mais difícil do que você fazer aquele pouquinho de energia movendo. Por quê? Se nós movemos só um pouquinho de energia, nós vamos só mover aquelas energias que já estão super livres. Entende? Já é uma energia super solta. Então, o que vai acontecer? Aquela energia super solta dentro de nós, e às vezes está até mais na superfície, se move, desvia de tudo que é bloqueio, ela já tem uma rota de desvio normal, então você faz... Não chegou a atuar sobre bloqueio nenhum, não chegou nem a sentir bloqueio, não chega a sentir dificuldade, isso é muito mais fácil de fazer, claro, você já está mexendo com o que está solto, tá? Mas os efeitos não chegam nisso aí. Tudo isso que nós estamos falando são efeitos de quando você mexe mais profundamente, você atua nos bloqueios, nas energias que estão estagnadas. Então, o que nós queremos? Queremos mover uma grande quantidade de energia, que você vai levar pelo seu corpo para cima e para baixo, mas por ser uma grande quantidade, não dá para ela dar essa desviadinha. Então, ela vai passar por tudo e vai atuar sobre aquelas áreas em que possa ter estagnações de energia dentro de você. Então, este movimento energético aqui será muito mais difícil,
do que mover só um pouquinho. Requer o que de você? Mais intento, mais vontade, mais atenção. Porque se fizer assim, relaxadinho, não sai nunca o nível de quantidade de energia que tem que ser. Se vocês perguntarem para mim, por exemplo, Nancy, chega num ponto que você faz a técnica assim, super relaxadinha. Eu nunca faço super relaxadinha assim. Sabe relaxadinho que parece que você faz com descaso? Tem gente que é assim. A pessoa fala, não, estou assistindo TV, estou fazendo. Não, estou caminhando, estou fazendo. Não é que não possa fazer caminhando. Pode. Eu até posso de vez em quando fazer. Mas se eu disser para vocês que é a mesma coisa do que quando eu paro com o cinto e faço o meu máximo, não é a mesma coisa. Alguém aqui faz e fala que é a mesma coisa? Porque se a pessoa fala que é a mesma coisa, ou ela está se enganando, ou ela não sabe o que criar e fazer novo. Porque você entende que você aqui, ó, o que o Wagner mostrou? Você vai pegar o seu mental soma e colocar toda a sua atenção, toda a sua concentração, todo o seu esforço, toda a sua capacidade de autocontrole, todinha sobre o energossoma, para mover o máximo, o melhor possível suas energias. Se você tem que prestar atenção nos seus movimentos, seu passo, tem um monte de distração, um monte de atuação física, não dá para você colocar todo o empenho que precisa. Então, pode fazer a obra em qualquer condição, mas, para a gente saber que fez o máximo, precisa desse certo nível de concentração, que eu posso até chamar de um certo nível de esforço, mas é esquisito falar a palavra esforço, porque não é físico, né? Não é fazer força, não é o que é. É um esforço da vontade, isso sim, um esforço da vontade, que para algumas pessoas é difícil, elas não têm um bom treinamento para isso. Mas é com este esforço que a gente move uma grande quantidade de energia. Eu considero que de todos os atributos, o mais difícil de controlar é este. Mas é o seguinte, é o chave. É esse aqui que determina que você terá um resultado enorme, rápido, ou que o seu resultado vai ser lento, entende? Porque quanto menos energia você move, menor é o impacto. Portanto, você tem que fazer muito mais tempo e às vezes não chega aos resultados. Quando você move uma grande quantidade, às vezes poucos movimentos você já faz uma mudança enorme dentro de você. Por isso a quantidade, por tudo que eu já observei, é um aspecto chave. Então, por isso é um atributo primário, tá? Alguém tinha levantado com você? Haja o que houver, você não permite que aquilo diminua, tá? Então você pensa assim, ó, mas eu vou ter depois que dar uma aceleradinha na energia. Se você for dar uma aceleradinha, e isso vai diminuir a quantidade, volte para trás. A quantidade não pode ser diminuída. Por quê? Porque o que vai dar o impacto, o efeito, é a quantidade. Claro que você consegue dar aquele efeito mais rápido, qual que é a diferença? É como se você produzisse mais efeito em menos tempo. Mas o que dá efeito não é a velocidade, é a quantidade. Compreenderam isso? Então, a quantidade é que dá o efeito. Mas se eu só consigo fazer assim, ó, zoom, zoom, então eu tenho um X de efeito num X de tempo, devido a essa velocidade, então é uma frequência. Se eu conseguir a mesma quantidade, portanto é o mesmo efeito, o mesmo impacto, positivo, né, aquele efeito positivo que está criando, mas eu consigo assim, ó, zoom, 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 eu estou duplicando o efeito pelo mesmo período de tempo. Mas o que causa o efeito não é o tempo e não é a velocidade, é a quantidade de energia que você moveu. Vocês me acompanharam ou ficou muito louco? Deu, não é para acompanhar. Por isso é que a nossa atenção, em primeiro lugar, vai para a quantidade de energia que a gente move. E isso tem que ser sempre daquele ponto máximo nosso para cima, nunca diminua, tá? Mais difícil, né? Não é tão fácil, né? Não, não é mesmo, viu? Não é mesmo. Mover energia para cima e para baixo é fácil, mas com essa condição é quase como nós estivéssemos tentando ir além do nosso limite, mas o objetivo é esse. Porque se formos sempre só mover aquilo que é fácil, nós não fazemos os bloqueios, não tocamos às vezes em áreas que têm até energias que podem estar estagnadas, tem a ver até com a nossa paragenética. Então, mover grande quantidade de energia é superar um alto desafio, é realmente o que faz isso complexo. Se eu falasse para vocês, move só um pouquinho, todo mundo faz muito fácil. Mas, vou ser muito honesta, o resultado não é lá grande coisa. Claro que tem algum efeito, claro que sim, claro que ajuda, mas não é a mesma coisa, entende? Então, se nós queremos o máximo possível, é por aí. Quem foi que conseguiu sentir a energia subir e descer? Por favor, levante a mão.
Ah, tá muito bem. Puxa, é 90% de vocês ou mais. Só que mais agora mais pesada, né? Mais pesada. Exatamente. Porque aumenta a quantidade, a gente empurra aquela que não está tão livre, é normal que fique mais pesada. tive a mesma impressão. Exato. É isso mesmo. É por isso que as pessoas não movem uma grande quantidade de energia. Você tem que ter muito mais concentração. É o seguinte, bobeou na concentração, tchau. Já perdeu o fluxo. Número 1. Número 2, deu uma relaxadinha, já diminuiu a quantidade. Vai empurrar, você empurra aquelas que não são energias livres, então você sente que está mais pesado. É normal. Até que aquilo cria uma fluidez e se torna a sua energia livre. É assim que nós ampliamos nossa energia livre. É assim mesmo. Tudo está normal. Mas não. Pensa e que você vê que está passando por toda... se você fizesse um segmento do seu som, se cortasse em fatias, você vê que está passando por tudo. Então, por exemplo, quando eu sinto a onda da energia passando dentro de mim, eu sinto todinho em meu corpo, aquele segmento todo. Então não pode sentir numa parte, na outra não, sentir fraquinho, sentir na superfície, esquece isso, sentir só na superfície, tem que sentir lá dentro, isso é muito importante. Quanto mais você consegue sentir no todo, maior a quantidade de energia. Para mim e para o Wagner, quando nós estamos fazendo a medição do movimento energético da pessoa, nós sabemos quanta energia ela está movendo, porque há uns movimentos que são quase imperceptíveis, a gente quase que sente algo muito sutil, mas há outros que você sabe exatamente onde a energia está passando. Quanto maior a quantidade, mais esse efeito e mais a pessoa vai sentir. Então, o que acontece? Às vezes a gente sente, por exemplo, está pesado, ou está leve, está indo rápido, está indo lento, mas você não sabe distinguir exatamente onde a energia está. Quando a quantidade é grande, você sabe exatamente onde ela está. Você sente aquilo passando. Entende? Então, são pequenas diferenças, mas com o tempo a gente sabe distinguir bem isso. Tudo bem, pessoal? Pois não. A questão de um lugar que você não sente, eu não entendi muito bem, se não sente, se não passa, se eu pego e forço, ou se eu passo virtualmente e depois eu Se tem um local que você não sente, a energia passa. Claro que passa porque a energia está fluindo o tempo todo. Nós não sentimos, porque quando a energia passa, tudo ali está tão estagnado que não causa efeito. Então você imagina que a energia passa por aqui, faz chega aqui e faz... Entendeu? Então ela passou, mas não produziu o efeito. Então é por isso que a gente não sente. Então o que a gente deve concentrar? Deve concentrar em fazer com que a energia continue fluindo harmonicamente pelo todo. Não se preocupe se você sente ou não sente, mas garanta que você mova muita quantidade de energia, porque aí quando ela passar por aquele local, ela vai fazendo desbloqueios. Até que chega um momento que começa a produzir efeitos e a gente começa a sentir. E às vezes é assim, já. Tem um exercício que você faz, você fala, uau, senti nesse. Aí depois passa mais 3 semanas que você não sente nada. Aí depois volta a sentir de novo. Mas até que aquilo vai ficando cada vez mais a miúde e a pessoa então começa a sentir praticamente todos os exercícios. Tá? Mas é assim. Então não precisa preocupar em especial. Vou forçar aqui em especial. Não é necessário isso. Porque acontece, quando a gente move a energia de uma maneira mais intensa, às vezes começa a produzir uma descoincidência. O que é isso? O psicossoma que está lá dentro começa a ficar um pouquinho mais solto, isso é normal. É uma resposta àquele aumento da energia solta, da energia livre que nós falamos. Quando o psicossoma fica assim um pouquinho mais solto, às vezes nós temos sensações diferentes que estão associadas a isso. Por exemplo, às vezes dá a sensação que parece que o corpo está movendo, como está indo lá para trás. Só que você olha a pessoa e não tem movimento. Outras vezes parece estar oscilando, a pessoa sente como se ela estivesse fazendo isso assim, ó. Só que o corpo está paradinho. Tudo isso são sensações ligadas a pequena descoincidência. Então é normal. São sensações diferentes do mover da energia, mas ela às vezes ocorre ao mesmo tempo, porque a descoincidência está sendo produzida pelo movimento da energia. Agora, a sensação do aquecimento em alguns chakras pode ser provavelmente só um resultado da ativação daqueles chakras. É o que provavelmente é. Porque você está tendo aqui hoje, mas não é o normal que você tem sempre. Não é assim que você deita na cama e você sente esse chakra aquecido, não é isso, né? É aqui no momento com o movimento, né? Então, possivelmente, a ativação para você vai interpretando como calor. E é assim, não necessariamente você vai sentir o calor só quando você passa a energia ali. Porque se você ativou aquele chakra, ele pode se manter daquela forma, mesmo que a sua energia esteja em outro ponto. Então, vamos supor que você passa aqui pela garganta. Você sente aquela coisa quente. Aí você sobe, desce, a garganta continua quente. Entende? Ela vai respondendo cada vez mais rápido àquele fluxo da energia pela ativação. Cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. Então, se uma pessoa sente calor, outra pode chegar a nem sentir. A ativação não foi suficiente para a sensibilidade perceber. Outros, às vezes, percebem como se fosse um pulsar.
Outros podem perceber uma pressão. Não é porque perceber uma pressão que necessariamente é bloqueio. Tem que analisar outros fatores para saber isso. Tá? Vai cada vez chegando em níveis, em camadas. Eu vou colocar camadas pela falta de uma palavra melhor. Vai chegando em camadas energéticas dentro de nós que estavam cada vez mais encobertas, mais antigas. Então vocês imaginam que é assim. Nós temos alguns bloqueios que ocorreram há um ano. Há uma coisinha ali, ficou uma energia impregnada. Outros ocorreram faz uma semana. Outros são de hoje à tarde. Outros são de uma vida. Outros são de há 3 vidas. Entenderam? Quanto mais antigo aquele bloqueio, mais outras experiências e outras energias vêm e vão como que acobertando aquilo, se misturando. Às vezes nós trabalhamos com energia com algumas pessoas que a gente percebe, por exemplo, exatamente um nódulozinho energético, quase dá para definir o tamanho, a posição que está dentro do corpo. Se nós tivéssemos um scanning, uma ressonância magnética do energossoma, nós iríamos fazer um corte transversal ali, daquele segmento, e iríamos ver a posição exata em que está. Então, às vezes, um bloqueio mais recente é um bloqueio que pega aquilo grande, mas às vezes bloqueios muito antigos ficam numa área muito, muito constrita. Só que é muito difícil de você chegar lá. Então, quanto mais você trabalha uma grande quantidade de energia, mais retinho, mais dentro do seu corpo, em camadas mais profundas nós chegamos. Então, às vezes, a pessoa está trabalhando, por exemplo, com a ouve, corretamente, faz um ano. E ela está mais ou menos bem. Até que ela vai cada vez trabalhando mais profundo, mais profundo, mais profundo, e aí ela passa a identificar um bloqueio que ela sempre teve, às vezes muito antigo, mas que durante todo aquele tempo ela não se apercebeu daquilo. Só com o aprofundamento da técnica é que ela se dá conta daquilo. Nós temos, às vezes, pessoas que nós estamos assessorando, né, coaching ali no trabalho energético, que nós verificamos assim. A pessoa tem um bloqueio, e a gente sabe porque pelo acoplamento nós percebemos. Como o bloqueio não é nosso, é muito fácil sentir, né? Aquilo vira para nós uma coisa muito óbvia. Mas quando é da própria pessoa, ela não sente, porque ela dessensibiliza. Sabe o que eu quero dizer com dessensibiliza? Está daquele jeito faz tanto tempo, que para ela é o normal, ela já não sente mais. É como assim agora, você não sente o seu coração, mas se você subir uma escada rápido, você sente, porque mudou algo na condição normal do seu batimento cardíaco. Mas se estiver no normal, você não sente. Então, é mais ou menos a condição do bloqueio. A pessoa está ali com aquele bloqueio e ela não percebe nada. Aí depois ela vai, trabalha profundo, trabalha para desbloquear, e ouve. Depois de um ano de ouve, começa a desbloquear, ela começa a sentir, por exemplo, pressão. Ela fala, mas parece que eu estou pior. Não, é porque mudou a condição. Aquela condição existia, ela estava dessensibilizada. Quando aquilo muda, mesmo que seja para melhorar, ficou o quê? Ficou diferente do padrão que ela estava habituada. Então ela começa a se dar conta daquele bloqueio que estava ali, que ela não se dava conta antes. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, entre aspas, né? Tem às vezes algumas pessoas que a gente trabalha mais de perto, principalmente no curso VIP, que a gente trabalha muito de perto. No Despeticidade também, mas são sessões menores, né? Embora para nós a gente faz um mergulho energético muito grande ali. Mas no curso VIP, por exemplo, tem gente que está conosco uma semana, é uma semana que a gente quase não consegue respirar, por acoplamento energético. Aí a gente pensa, como essa pessoa consegue viver? Tinha um senhor que ele tinha ido tudo que era médico, porque ele sentia uma pressão no peito enorme, só que ele não tinha nada. Só que era impossível uma pessoa sensível energeticamente ficar perto do homem. Eu vou falar para vocês, foi um desafio para mim e para o Wagner, porque a gente sentiu o tempo todo aquilo. Aí fomos trabalhando, até diminuir um pouco aquela pressão energética. Mas, claro, vai somando coisa, daqui a pouco a gente parece que está um malabarismo, né? Tentando jogar 10 bolinhas e segurar todas. Então, por isso é que tem que ir fazendo, e como assim, ó, isso aqui eu já incorporei. Aí só vai incorporando outros e assumindo que os anteriores já estão. Não tem outro jeito. E o que eu digo é assim, ó, claro que agora a gente vai treinando tudo isso, explicando tudo isso, porque vocês têm que entender todos esses aspectos, que são aspectos importantes. Mas no dia a dia, quando vocês forem fazer exercício na casa de vocês, vocês vão fazer o geral de tudo, não pensando em cada um dos atributos, não pense nos atributos, só trabalho todo. Mas se você vê que não está sentindo bem a energia fluir, não chega nunca ao EV, não está tendo soltura energética, então você vai parar e vai pensar, o que eu estou fazendo não bem feito? Aí você analisa tudo. Recorda, lembra, pega lá o journal, vê todos os atributos que a gente está colocando aqui, fala, tá faltando este, tá faltando, tem que caprichar nesse.
Então, mas serve para isso, como padrão para a gente ir fazendo uma checagem. Mas se na hora for... Velocidade é o seguinte, nós temos que entender que a velocidade boa é a velocidade em que a gente faz o movimento muito bem feitinho. A varredura completa, não tem essa de você chegar no nariz, já está com pressa e desce correndo, esquece, isso não é um bom exercício. Vai até a planta dos pés, bem feitinho, uma grande quantidade, tem profundidade, tem retilineidade. Se você tem todos esses atributos muito bem feitinho, faça o mais rápido que você puder. Só que na prática, para fazer com tudo isso bem feitinho, a gente nunca começa muito rápido. Porque senão perde o controle disso. Isso é o normal, entende? Porque são tantos aspectos para controlar que são necessários. Então nós vamos fazer o quê? Existe uma velocidade que nós chamamos de velocidade efetiva mínima e velocidade efetiva máxima. Quer dizer, menos que aquilo não funciona. Mais que aquilo também não funciona. Qual é a velocidade efetiva mínima e máxima para cada um de nós? Vai variar de pessoa para pessoa, mas as variações não são grandes. É uma pequena variação de pessoa para pessoa. Então é assim, sua velocidade efetiva mínima não pode ser tão lenta, que é quase como se você estivesse indo em soquinho, parado. Então tem gente que faz assim, ó. Isso aqui é lento demais. Entendeu? Não dá, não tem nem fluxo quase. Então, o fluir, por mais lento que seja, tem que ter um certo fluxo mais fluido. Então, vamos supor que seja assim, ó. Isso aqui é lento, tá? É um lento ok. Mas aquele outro já não dá. Então, quantos segundos levaria para nós fazermos um lento? Não sei, cada pessoa vai ter que medir. 2 segundos? 3 segundos? 4 segundos? Para ir até a planta dos pés lentamente? É mais ou menos isso, tá? E para ir rápido? 1 segundo? Não precisa muito mais do que isso. Por que nós temos que ser supersônico? 50 MHz, 50 ciclos por segundo. Por quê? Não precisa. Então fica aquele negócio da mão que a gente já não consegue. Então você vai rápido. O seu rápido vai ser, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer bem rápido. Meu rápido vai ser isso aqui, ó. Isso aqui para mim está rápido. Esse aqui é o máximo que eu faço. Eu posso fazer mais que isso? Eu posso. Mas, quando eu faço mais que isso, a quantidade diminui, então para que eu quero fazer mais? O efeito que eu vou produzir não é maior, é menor. Compreenderam? Então, você vai até o máximo de velocidade que você possa. O máximo efetivo. Como é que você sabe que é o máximo efetivo? Você chegou naquele ponto, começou a perder os outros atributos, retilineidade, profundidade, varredura, quantidade, volta para trás, foi rápido demais. Mas existe um outro conceito aí, que é um conceito que é assim, você está quase que naquela velocidade de cruzeiro. Você começou lento, aí começou a fluir gostoso. Dá aquela sensação que você está sentindo energia, passa, você sente um formigamento, uma vibração, um calorzinho, um friozinho, cada um de vocês vai sentir uma coisa diferente. E aí você está sentindo aquilo no corpo todo. E você está indo num ritmo que está agradável, funcionando muito bem, que é um ritmo que você conseguiria manter por 2 horas se quisesse. Essa é a velocidade que deve ficar o maior tempo. Fique, se quer fazer 1 hora de laboratório, faça 1 hora aí, ó. Vai. Você está sentindo energia, está movendo grande quantidade, está controlando muito bem. Então, curta, aproveite. Aquilo vai te dando uma sensação agradável, vai soltando cada vez mais. Quando a energia fica muito solta, você tem necessidade de acelerar. Não é que você pensa assim, ó, agora está na hora de acelerar. Isso não é uma decisão nossa, somente consciente. Essa decisão, eu vou acelerar, está baseado na soltura energética. A sua energia soltou tanto que ela já está indo sozinha, entendeu? A quantidade grande, não estou falando quantidade pequena. Quantidade pequena, aí você vai sentir que ela está escapando, mas porque aí você só está mexendo com energia livre. Não é o que a gente quer mexer com uma quantidade maior, para você ir além dos limites, né? Está sempre superando. Só que você sente que ela está quase escapando, porque está muito fluido. Aí você aumenta a velocidade. Entenderam? Então você não pode falar assim, ó, depois de 2 minutos eu aumento a velocidade. Não há esse número. Agora você pode falar, depois que estiver tão fluido, que está tão fácil, que eu tenho necessidade de mover mais rápido, porque aquilo já está indo, aí você aumenta. É assim que a gente decide aumentar a quantidade. Não baseado numa coisa técnica que seja igual para todos. Então pode haver um exercício, por exemplo, que em 5 minutos
aquilo ficou tão bem, estava tão fluido, estava tão positivo, você está num laboratório, por exemplo, e aquilo fluiu tanto, você chegou até uma velocidade assim, ó, por exemplo. E há um outro que em 5 minutos, você não passou disso aqui, ó. Não quer dizer que em um, o seu resultado necessariamente foi maior que o outro. Perfeito. Está indo fácil, a grande quantidade, você continua sentindo energia. No controle, pode ir acelerando devagarzinho. Nunca um salto, tá, gente? Jamais dê um salto. Então a pessoa está assim, ó, agora eu vou acelerar. Não, isso não. Você está assim, ó, aumente 5%, 10%, é só um pouquinho. Deu certo, funcionou, está fácil, você fez várias vezes, está fácil, aumente mais 10%zinho. Não pode saltar 50%. Então as pessoas, o que elas fazem? O normal. Muitos de vocês aqui estão aprendendo a técnica pela primeira vez, no meu caso. Mas quem conhece há muito tempo sabe o que eu vou falar aqui, o que a maioria das pessoas faz. Elas param e elas começam. Zum, zum, faz, sei lá, 5 vezes, ela fala, agora eu vou acelerar. Aí ela salta que nem um doido. Ela perde completamente o controle da energia. Ela perde completamente a sequência do crescendo que ela vinha. Então, às vezes, é uma pena que você vê que a pessoa está crescendo para o evento. Ela está indo na direção certa. Mas é como se ela mudasse completamente o exercício por causa do salto. Então, a gente não deve dar um salto, a gente deve aumentar. Mas aumentar num ritmo que aquilo vai numa progressão, sem dar uma quebra. Senão, ao invés da gente produzir uma ressonância, a gente quebra a ressonância. Às vezes você ia tão lento que você sentia a energia daquela região. Porque, veja, nós temos energia o tempo todo. E a energia tem um movimento, uma vibração. Então, se nós só pararmos e prestarmos atenção, se agora você só fecha os olhos, não fazem nada, só relaxa e sente, vocês vão sentir sua energia. Então, provavelmente, o que estava acontecendo é que você fazia aquilo, você ia sentindo energia já existente em cada segmento do seu corpo, entende? E aquilo que você sentia. Ao invés de estar sentindo o fluxo da energia. Provavelmente era isso. Se você provavelmente agora parar e prestar atenção no corpo todo, você vai sentir um movimento, um balançozinho, uma vibraçãozinha. Essa vibraçãozinha não é estado vibracional. Essa vibraçãozinha, quando nós fazemos uma onda que ela tem uma amplitude menor, aquilo causa um impacto maior. Caso contrário, dissipa. Então, quando tem esse rastro muito grande, os efeitos ficam muito dissipados. Se você pega toda aquela quantidade, portanto é a mesma intensidade, a mesma força, o mesmo impacto, mas você afunila aquilo num segmento menor, o efeito e a sensação da energia fluindo é muito mais nítido. E os desbloqueios e tudo muito maiores. Então primeiro concentrar, segundo ajustar a velocidade, terceiro, o que acontece às vezes é assim, a pessoa está subindo a energia, né? Está subindo e aquele rastro ainda está muito amplo. Com o tempo, nós vamos conseguir diminuir isso, mas se nós estamos ainda treinando no começo, pode ser que esteja acontecendo. Então, você traz a energia, se tem aquele rastro, ao invés de você descer a energia, quando ainda tem energia subindo, não faça isso. Como eu falei, é preferível você esperar 1 segundo ali, é só 1 segundo ou 2, mas suba e puxe, toda ela chegou ao final. Aí você vai descer toda ela de novo. Porque quando ela ainda está subindo, você já está descendo, quase como você causa um choque no próprio efeito que você está criando. E nunca fica muito clara para a gente a sensação. Às vezes, coisas desse tipo é que pode gerar sensações, como nós falamos antes, está num chakra e no outro está sentindo. Está lá para baixo, o outro. Então dá uma sensação, uma confusão. A gente não sabe onde é que a energia está, mas é por causa disso. Então, ajuste da velocidade e chegou lá em cima, você tem rastro, espera, puxa, a hora que você descer, você desce um todo. Chegou lá embaixo, se tiver que esperar meio segundo, que espere, puxa. Mas isso passa, isso é só no início. Depois que a gente adquire o controle, a gente sobe, já vem tudo, e desce, já vai tudo. Mas no início é normal ter isso, esse rastro. Era essa a sua pergunta, né? E quando o movimento tem algum tamanho assim específico? Quanto mais fino, melhor. Se você conseguir fazer aquela onda super compacta, mas ter uma grande quantidade, melhor. Na prática, na minha experiência, é mais ou menos isso aqui, que eu sinto em mim, né? E nas pessoas que a gente trabalha. Na verdade, não, porque os alunos normalmente têm uma amplitude muito maior, que não é o ideal. Aqui, assim, dá para fazer, tranquilamente. Pouquinho de treino, dá para fazer. Nada disso que nós estamos falando é difícil. Claro, nós estamos tentando colocar aí para vocês um zilhão de rua. Quero que vocês sejam campeão de ping-pong no primeiro dia, não é isso? É saque, é vai, é volta, tudo bem, é muito difícil. Mas isso aqui é muito fácil. Vai, treine, use, é muito fácil. Não abram mão de fazer assim, vou voltar a treinar daqui 1 mês. Não façam isso. Treina no banho, entendeu? Está esperando o ônibus? Treina no ponto de ônibus. Não vão treinar dirigindo, não. Por quê? Porque você vai treinar dirigindo, você vai se distrair,
vai ter um acidente, não é porque a ovo faz mal, porque você se distraiu. Então não vai treinar dirigindo. Não vai treinar, você está usando uma faca para fazer uma comida, vai cortando cebola e vai fazer ovo. Não faça ovo nessa hora. O problema não é a ovo, o problema é a faca. Entendeu? Mas fora isso, faça em qualquer hora. Você está num ambiente bom, faça. Está num ambiente ruim, faça. Melhor ainda, você se defende. Não tem problema que tenha gente perto, não vai afetar ninguém. Só vai afetar se alguém estiver tentando te incomodar, infiltrar energia ruim em você. Você se bloqueia, a pessoa pode ficar irritadinha, mas aí, problema dela, não é isso? Pode ficar algumas conscientes irritadinhas também, problema delas. Tem lógica isso ou não, gente? Mas fora essas coisas, faça qualquer condição, treine, tá? Não deixe passar, porque senão na hora que a gente precisa, que a gente está mesmo com bloqueio, que a gente está mesmo doente, que está mesmo num lugar ruim, a gente não está treinado, tá? Então o ideal é todos os dias fazer, o máximo de oportunidade. Crie oportunidade no seu dia a dia, que é a ativação. A ativação é o próprio estado vibracional. Por que eu coloco aqui como um atributo para chamar atenção? Porque o que nós vemos muito, e na realidade isso é uma coisa complexa mesmo, mas o que nós vemos é que as pessoas às vezes não sabem distinguir quando estão começando a virar ativação. Ou seja, ela não sabe ler os sinais na sensação dela de que ela está se aproximando a um estado vibracional. Ainda não está no estado vibracional, mas está se aproximando. Olha, eu vou dizer para vocês, o percentual de pessoas com quem nós trabalhamos e que a pessoa sabe identificar isso, é mínimo, é mínimo. Quanto? 3% das pessoas? 5%? É muito pouquinho. Então, o que acontece? Uns pouco eu estivesse fazendo uma medição ali no Leonardo. Então, está lá o Leonardo, sobe, desce energia. Está ainda numa velocidade média e aquilo vai crescendo. Então, a gente mede duas coisas, Wagner e eu. Uma, como que a energia flui, o quanto flui, como passa, se tem bloqueio, se tem algum chakra que reage positivamente ou negativamente. A gente sente tudo isso. Então, você mede aquilo. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que nós medimos é a ativação. Ativou? Então, ativou, você vê que aquela pessoa está indo aproximando do EV. Se ativou a partir de um certo nível, nós vamos dizer a partir de uma ativação mínima, falamos lá no início do curso, nós vamos dizer, já entrou em EV. Pode ser um EV fraquinho, mas tem que ter uma ativação mínima para a gente dizer aquilo. Só que o indivíduo raramente percebe. Então, a pessoa, às vezes, ela está indo, está ativando, está legal, e dá uma doideira na cabeça da pessoa, ela fala, agora é hora de acelerar. Ela destrói tudo. Você vê que aquilo acaba virar nada dali um tempo, nada, e ela continua isso. E aí você fala, o que aconteceu que você parou? Por que mudou tanto, né? A gente fala mais ou menos a 60%, isso dá uma noção de tempo, né? Eu acelerei. Eu te falo, não, antes estava melhor. Mantenha como antes, fique mais tempo. Mas veja que a pessoa ela não sentiu a ativação. Por quê? Porque é difícil mesmo, gente. Porque a gente está tão concentrado em mover, e tão concentrado em sentir energia, e ainda não está sentindo claramente, a gente não percebe a ativação. Por quê? Porque ela ainda não virou EV, ela não chegou à ativação mínima. Ela está caminhando para aquilo, mas ainda não é o EV. Quando chegar o EV, a gente vai sentir, não se preocupe. Mas enquanto ainda está no caminho às vezes é complexo. Mas a gente tem que procurar sentir. Então, o nosso referencial não pode estar no nosso esforço. O nosso referencial tem que estar no quanto bem aquela oscilação está ocorrendo. Então é assim, está fácil? Posso pôr um pouco menos de esforço, porque está tudo ótimo. Mas está pesado? Você vai aumentar o esforço, aumentar o esforço, aumentar o esforço, até fazer igual de bem. Entendeu? Então você está com um carrinho velho, subindo um morro. E você estava andando com o seu carrinho a 60 por hora. Chega no morro, o que ele começa? Vai reduzindo. Você tem duas opções. Deixa o carrinho reduzir, você mantém o mesmo esforço. Ou você pisa mais, aumentou o esforço do carro para manter os mesmos 60. É a mesma coisa aqui. Você quer manter sua oscilação bem? Quando as coisas não estão bem, tem que ter mais esforço. Pise no acelerador. Entendeu? Mais esforço para manter o mesmo nível. É isso que a gente está falando aqui. O seu referencial não pode ser o seu esforço, tem que ser o resultado do exercício. Se está mais difícil, faça mais esforço. Ponto. Não tem outro jeito. Senão nós nunca vamos ficar livres de assédio. Tá? Às vezes você sabe exatamente quem é a pessoa. Não sempre. Mas em alguns casos, sim. E exatamente o que ela, por exemplo, está sentindo? Muitas vezes, sim. Muitas vezes sabemos. Mas não sabemos sempre. Essa coisa do sensibilidade energética é uma coisa interessante, porque, por um lado, a gente fica mais sensível, mas, por outro lado, também fica mais forte.
Então, o que acontece é que muitas vezes você consegue anular aquilo. Então, você está ali num lugar, a pessoa está ali, ó, um está com raiva, outro está não sei o que, outra pessoa... Você está com a sua energia tão forte, o estado vibracional bem feitinho, que você consegue se abstrair daquilo. Entende? Porque senão ficava impossível. Você ia a qualquer lugar. Então, o fato é, isso é o que eu gosto dessa técnica. Porque com essa técnica aqui, a cada passo que você dá para ficar mais sensível e mais parapsíquico, é um passo que você também dá para ficar mais forte energeticamente. Porque as duas coisas crescem juntos e com mais autodefesa. Por isso eu acho essa técnica fantástica, para além disso tudo que nós falamos aqui. Não necessariamente. O que eu quis dizer é tentar criar uma rotina. Aí eu dei exemplos, né, que a pessoa pode criar rotina todo dia de manhã, simplesmente para ficar fácil para ela por ter rotina, mas não precisa ser no mesmo horário. Não precisa ser todo dia, pode ser dia sim, dia não. Quer dizer, o ideal é todo dia pelo treinamento, mas não precisa ter padrão, não. Queria perguntar para alguém que viaja para um outro país. Não tem problema. Faz a hora que der, do jeito que der. A ONG não tem complicação. E se fizer no mesmo horário, não tem problema nenhum. Gente, uma técnica de autodefesa, você acha que tem problema se fizer no mesmo horário? Eu não sei que agora, ultimamente, não tem nada a ver com a sua pergunta, não. Mas, ultimamente, surgiu uma história por aí que não pode fazer a ONG todo dia no mesmo horário. Vamos raciocinar. Se é uma técnica de autodefesa para limpeza energética, você pode fazer no mesmo horário. Você não pode fazer nada no mesmo horário com energia? Não vamos complicar, não. Óbvio, pode fazer em qualquer horário, qualquer lugar, desde que você não tenha uma condição que você se distraia e possa te pôr em risco. Fora isso, pode até fazer em Alcatraz. Aliás, deve. Mais alguma coisa? Tudo certo? Agradeço muito a vocês. Descansem. Para aqueles de vocês que forem estar aqui conosco amanhã, no curso da esterilização de energia, nós vamos fazer várias práticas também. E o que nós queremos abordar é como atuar com as nossas energias para influenciar algo fora de nós. Com cosmoética, nós vamos falar muitíssimo de cosmoética amanhã, tá? Mas ajudar pessoas, limpar objetos, lugares, coisas diversas, tá bom? Nossa casa, nossa cama e aí por diante. Muito bem, pessoal. Então, para os que eu vejo amanhã, até amanhã. Para os que não, até breve. Espero, dentro do corpo, fora do corpo. Desejo muito boas energias para vocês e obrigada por terem vindo, viu? Foi um prazer.